A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. O título é Os Deveres Domésticos. E diz o versículo 22, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso, no singular, a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O corpo é a igreja, o Salvador do corpo é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Amai a vossa mulher, tudo no singular. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, assim como deve os maridos amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua própria mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ainda o versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Louvado seja Deus. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Essa é uma mensagem doméstica, como está dizendo aqui, né? É uma mensagem que traz orientação para as esposas, para os esposos, para os filhos, para os pais e também para os empregados, os servos e para os patrões, que são os senhores. Então veja bem que ele está dizendo aqui no versículo 22, vós mulheres sujeitai. Sujeitai significa ser submissa, se submeter à vontade do seu marido, mas ele está dizendo como ao Senhor. Assim como a igreja se submete à vontade de Jesus, né? O tratando com todo respeito, com todo amor, vivendo na dependência do Senhor Jesus Cristo, assim também as mulheres devem se comportar com relação aos seus maridos. E ele está dizendo aqui no versículo 23 de Efésios 5, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então você vê aqui, ele está falando do cuidado que Jesus Cristo tem com a igreja. Jesus Cristo, primeiramente, ele derramou seu sangue no Calvário, ele morreu, ele sofreu de maneira trágica, muita tortura e crueldade que o Senhor Jesus Cristo sofreu pela igreja. Você vê primeiramente que Jesus Cristo renuncia ao seu trono de glória. Lá no céu, o Senhor Jesus Cristo, quando foi feita aquela reunião no céu, quando Deus viu que na terra não havia nenhum justo sequer, que teria que vir alguém lá do céu, né? Mas Deus olhou, ele quis mandar o melhor do céu para se humanizar aqui na terra, para morrer aqui na terra em favor da igreja. A igreja ainda não existia, não tinha nenhum justo sequer aqui na terra. Todos estavam em desobediência, em rebeldia, todos eram considerados inimigos de Deus, porque todos aqui na terra estavam praticando a obra do adversário, a obra do inimigo, que é o diabo, Satanás. Todos praticavam a maldade, estavam todos na escuridão, como ovelhas desgarradas. E então Deus reuniu no céu lá os anjos, serafins, querubins, o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele mesmo. E aí, para ver quem pegaria no livro, desataria os seus 7 selos, e viria à terra oferecer o sacrifício, teria que se humanizar, teria que se tomar forma humana. E um ser espiritual tomar forma humana é como um ser santo, puro, imaculado, se tornar um pecador, porque todo ser humano se fez pecador. Quando o primeiro ser humano, Adão, né, e Eva, esse casal de seres humanos, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, a Bíblia diz que nós todos somos descendentes carnais, humanamente falando, de Adão e Eva. E assim como Adão e Eva pecaram, todos nós também pecamos e nos distanciamos da glória de Deus, né? Ficamos afastados da presença de Deus. E agora havia-se a necessidade de alguém, um ser humano, com o sangue carmesim, com o sangue imaculado, com o sangue puro, sem pecado, derramasse esse sangue para pagar o preço do resgate da humanidade caída, da humanidade perdida, restaurar novamente a comunhão
do ser humano com Deus. Mas como isso ia acontecer se todos os seres humanos pecaram? Então, Deus, muito sábio e inteligente, encontrou a solução para esse problema, fazendo com que o seu Filho Jesus Cristo, que aceitou esse trabalho, viesse à terra. E o anjo Gabriel veio, apareceu para Maria, falou para ela que ela ia ter um filho. Quando ela ficou assustada, porque ela estava noiva com José, ainda não havia mantido relação sexual com ele, como é que ela ia ter um filho? Ela só poderia manter relação sexual com José, seu noivo, quando casasse, mas ainda estava noiva. Mas o anjo Gabriel explicou bem claro para ela: o que vai ser nascido de ti, o que vai ser gerado no teu ventre, não é semente da carne. A sombra do Espírito Santo vai vir sobre ti, porque o que vai ser gerado dentro de ti é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Ele vai trazer salvação. Então Jesus Cristo veio. Jesus Cristo foi gerado no útero de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. E quando foi para ele nascer, Maria e José, por ordem de César Augusto, foram para Belém da Judéia, aonde era a terra deles, para fazer o recenseamento. Eles não foram para lá para que ela tivesse o filho, mas só que o anjo já tinha falado, o profeta já tinha profetizado que Belém da Judéia não seria a menor entre todas as capitais da Judéia, porque dela ia nascer o Salvador do mundo. E então, quando eles estavam ali para ser recenseado, eles chegaram já um pouco atrasados, porque o José ia puxando lá o jumento com Maria, gestante, para dar a luz ali, né? Em cima do jumento, na sela ali, ia puxando, né? E então custaram a chegar. Quando chegaram, não havia nenhuma hospedagem desocupada em Belém da Judéia, para que eles pudessem se hospedar. E Maria disse para José: está chegando a hora de eu ter o menino. Eles foram ali para fazer o recenseamento, agora chega a hora de dar a luz ao menino, que Deus prometeu, que Deus falou com ela pelo anjo, que ele ia nascer. E ali não encontraram nenhum lugar, as hospedagens estavam tudo cheias. Lá no final da rua, lá houve um homem que ele tinha lá, era um fazendeiro, ele falou: aqui só tem ali uma hospedaria, só tem ali o curral aonde os meus animais dormem. Vê se você encontra algum lugar lá no meio dos animais, no meio das palhas lá, para vocês se hospedarem. E eles ficaram lá. Então, num daqueles lugares ali onde os animais se alimentam, José pegou umas palhas, colocou lá e Maria se deitou lá. E lá a Maria deu a luz lá ao Filho de Deus. Aí, com aquilo ali, apareceu uma estrela no céu. Os anjos apareceram ali para os pastores no campo, dizendo: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal. Vocês vão. A estrela já estava brilhando. Havia uma estrela brilhante, diferente no céu brilhando. Vocês vão, sigam a estrela. E vocês vão encontrar o menino deitado numa manjedoura no meio dos animais. Ele vai estar lá. E então, esse é o sinal. E os pastores viram a estrela, seguiram ela, foram, encontraram o menino conforme o anjo disse e adoraram o menino Jesus. Os magos também foram ali, só que os magos foram pedir lá orientação, pedir ordem para o rei Herodes para ir lá. E o rei Herodes então chamou os escribas e os fariseus para perguntar aonde havia de nascer o menino. E eles leram nos orautos da palavra de Deus, né, nos pergaminhos, que o menino haveria de nascer em Belém da Judéia. E então o Herodes ordenou que os magos fossem adorar o menino, oferecer incenso, mirra e ouro, e depois voltasse e dissesse a ele aonde é que estava o menino, que ele queria também ir adorar. E nós sabemos que
o anjo do Senhor apareceu para os magos de noite e disse: não voltai para Herodes, porque ele vai procurar o menino para matar. Porque os magos disseram para ele, também os escribas, que ele seria o rei dos reis e o senhor dos senhores. E então Herodes, temendo, perdeu seu trono, já que o menino seria o rei dos reis, o maior rei que já havia surgido na face da terra. Herodes temeu perder o seu trono. E aí mandou matar todas as crianças que estavam em Belém e seus contornos. Quando ele viu que os magos não voltaram até ele, mandou matar. Só que de noite, o anjo volta novamente e aparece agora para José e diz para ele: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito rapidamente, porque Herodes vai mandar os soldados para matar as crianças de 2 anos para baixo e o menino também será morto. José pegou a Maria e o menino de noite e fugiu para o Egito. Quando os soldados chegaram, o José com Maria e o menino Jesus já estavam longe. E assim o menino escapou. Então eu estou contando para vocês todos os sofrimentos relatados na palavra de Deus que Jesus passou desde que nasceu. A situação difícil. E nós sabemos que depois, com o tempo, o anjo apareceu novamente para José e disse: pode ir agora de volta para Jerusalém, porque os perseguidores do menino que queriam matar já morreram. Mas para se cumprir a palavra de Deus que disse que Jesus ia ser criado, passar sua infância em Nazaré, José ficou em Nazaré, ali, e moraria a infância toda de Jesus, ele ficou lá em Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então não foi fácil a infância de Jesus. E quando ele começou, ele foi batizado nas águas com 30 anos, que ele começou a pregar a palavra, reunir seus discípulos, ele já começa a ser perseguido, já começa a ser rejeitado, já começa a ser afrontado. E nós sabemos que por fim, ali, no final da sua jornada, nós sabemos que Jesus estava no Getsema com os seus discípulos orando. Jesus chegou assim, deixou os seus discípulos ali próximo e ele foi, mais adiante para orar. E nós sabemos que Jesus orando, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus Cristo volta, encontra seus discípulos ali, dormindo. Jesus chama eles, fala: nem uma hora sequer vocês conseguem velar comigo. Vigiai e orai. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor Jesus Cristo volta e ora novamente. Jesus Cristo ora pela 3ª vez. Só que na 3ª vez ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque a vontade de Jesus estava sendo que aquele momento da cruz, que nossos pecados, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade da terra foi sobre ele, que o Pai vira o rosto. Quando Jesus Cristo clama aquelas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! Aquelas palavras de Jesus é palavra de solidão, porque ele olha e vê pelo Espírito Santo que o Pai, quando vê todos os nossos pecados sobre os ombros do seu Filho amado, santo, que nunca cometeu nenhum pecado, foi o único que tomou forma humana, se fez 100% homem, ser humano, e pisou nesse planeta Terra e não cometeu pecado, foi ele. E agora, os seus pecados, o pecado de Barrabás, aquela imundícia, porque o pecado é como uma lepra, o pecado fede na narina de Deus, estava todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. O Pai não aguenta, vira o rosto, Jesus Cristo vê, se sente só e clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi difícil o sofrimento de Jesus Cristo. É como ele diz aqui, ele a si mesmo se entregou pela igreja, para fazer dela uma igreja santa, uma igreja pura.
né, para apresentar a ele mesmo. Ele fez sacrifício. Ele não só disse para a igreja que ele amava ela, mas ele, com os seus atos, com as suas atitudes, com a sua renúncia, ele mostrou na prática o grande amor que ele teve para com a igreja, o cuidado que ele teve para com a igreja, o sacrifício que ele fez todo para a igreja, para fazer daquele povo que estava no pecado, na imundície do pecado, na idolatria, na feitiçaria. A igreja era um povo que estava andando para o inferno, para a perdição, adorando as imagens de escultura, servindo a Satanás. Mas Jesus Cristo ali, como ele diz aqui, com a lavagem da água, que é a sua palavra, a água fala da palavra dele, que ele falou para a igreja, que ele pregou para as pessoas que não eram crentes, o seu sangue derramado, o seu amor, sua misericórdia, transformou o povo que ouviu em um povo santo, que se tornou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele fez todo esse sacrifício pela igreja do Senhor. Ali na cruz do Calvário, ele pediu, quando ele foi preso lá no jardim do Getsêmani, ele foi preso ali e levado, foi julgado ali por Pilatos, e foi julgado ali pelos sacerdotes, Caifás, pelos judeus. Foi condenado à morte, foi levado até a presença de Pilatos, que não viu nele nenhum pecado, nenhum crime sequer. Mandou para Herodes também não viu nele nenhuma culpa, mas mandou insultar ele, mandou surrar ele, né? E mandou colocar uma túnica nele, e mandou de volta para Pilatos. E ali, diante de Pilatos, ele foi insultado. O carrasco pegou um chicote de 40 pernas com ferro e deu 40 chicotadas nas costas de Jesus. Pegaram uma coroa de espinho e cravaram na cabeça de Jesus, cuspiram, esbofetearam. E Pilato colocou diante do povo Barrabás, um ladrão, um homicida, e colocou Jesus do outro lado e perguntou: quem vocês querem que eu solte? O povo gritou: solta Barrabás. E ele falou: o que eu faço com Jesus? O povo gritou: crucifica, crucifica. Todo esse sofrimento, toda essa rejeição, toda essa ingratidão, Jesus passou para constituir uma igreja, para salvar a alma de um povo pecador, que o apóstolo Paulo diz, aleluia, que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos. Então todo esse sacrifício, mas não acabou por aí. Pilatos entregou Jesus Cristo na mão dos judeus para ser crucificado como eles queriam. E aí, você vê que o apóstolo João nos diz que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus, que eram judeus, não receberam. Além de não receber, rejeitaram, condenaram, entregaram na mão dos seus inimigos, dos romanos. E lá eles foram condenados. Ele foi condenado. E pegaram uma cruz. A cruz que era para Barrabás, a cruz que era para nós, os pecadores, colocaram nas costas de Jesus e fizeram ele levar ali até o monte, subindo o monte com a cruz nas costas, caiu várias vezes. Cirineu ajudou ele a levar a cruz, mas quando chegou lá, no alto monte, Cirineu saiu fora e Jesus foi colocado sobre a cruz. Pregaram com cravos as suas mãos e seus pés na cruz, levantaram ele lá. Já na tarde, no sol quente, lá no alto monte, ele teve sede, pediu água, lhe deram vinagre na esponja. O povo zombava dele, criticava dele. O pai vira o rosto, ele clama Eli lama sabachthani. E por fim Jesus morre, entrega o seu espírito. E ali, quando o povo está criticando, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por fim, Jesus disse:
tudo está consumado, o plano da salvação foi realizado, Jesus sofreu tudo isso pela igreja. A igreja que ainda não era igreja, era um povo desgarrado, era um povo pecador inimigo. E Jesus fez tudo isso. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo está falando para os maridos, para os esposos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Isso aqui me chamou muita atenção, porque aí eu fui lembrar de tudo isso, como leitor da Bíblia, como examinador da Bíblia, de todo esse sacrifício que Jesus Cristo fez pela igreja. Né? Como que Cristo amou a igreja dessa forma que eu vos descrevi. Oferecendo todo esse sacrifício, foi o amor praticado. Não foi aquele amor que nós, os maridos e esposos, dissemos para a nossa esposa. A prova não foi um buquê de flores que nós compramos ali na floricultura ali e traz e entrega para ela. Não foi aquela palavra que nós dizemos eu te amo. Não foi aquelas frases românticas no Facebook ou no WhatsApp, não. Não foi assim um presente assim que a gente compra, simples e barato ali. A forma foi essa. Foi uma forma diferente, foi um amor realmente profundo. E tudo isso que ele fez, porque quando nós não éramos crentes, Jesus Cristo fez o sacrifício por um povo rebelde, desobediente. Você sabe como que é a fisionomia de um povo que não tem Deus na vida? É uma fisionomia feia. Você já viu como é que é o corte de cabelo dos homens que não têm Deus na vida? Você já viu como é que as mulheres que não têm Deus na vida se ataviam? Como é que elas se vestem? Como é que elas fazem os seus penteados, seus cortes de cabelo, suas pinturas, suas coisas? Você já viu como é que anda as mulheres que não têm Deus na vida? No seu corpo provocando sedução? Você já viu como é que os homens andam? É terrível a situação, a aparência física. E quando se vai olhar para as atitudes, pelos atos, pelos gestos, pela linguagem, pelo que os homens que não têm Deus, as mulheres que não têm Deus, pelo que eles fazem. É terrível. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, que Jesus entra dentro da vida daquela pessoa, do coração, você vê como é que fica o coração da pessoa, como é que muda a sua linguagem, os seus atos, as suas atitudes, o que ele pratica, o que ele faz, a sua fisionomia, como fica diferente, que as pessoas olham e nem conhecem mais, mas esse é aquele, essa é aquela, eu mesmo. Olha a diferença, olha como mudou. Pois é Jesus Cristo fez todo esse sacrifício, derramou seu sangue, sofreu tudo, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para fazer uma igreja linda, maravilhosa, com uma fisionomia linda, com um brilho, com uma luz, com uma linguagem linda, com uma fé maravilhosa. E ele está dizendo, olha, maridos, assim vocês têm que fazer com as vossas esposas, assim como eu fiz com a minha igreja. Vocês têm que amar ela dessa forma, ao ponto, se for necessário, entregar suas próprias vidas por elas. Então é sacrificoso. Ele está dizendo aqui que nós, maridos, tem que amar nossas esposas como a nós mesmos. E ele está dizendo aqui, né, que ninguém que ama a si mesmo vai se automaltratar, mas vai cuidar bem de si mesmo. Quando sentir algum sintoma de alguma dor, alguma coisa, vai procurar o médico. E do jeito que ele passar o remédio, os exames, vai fazer tudo corretamente, tomar o remédio tudo direitinho para que o seu corpo físico tenha saúde. Vai comprar roupa mais bonita, o sapato mais bonito, a gravata mais bonita, vai se vestir bem, vai andar com o cabelo bem cortado, barba feita, tudo bonito. Ele estava dizendo que você vai se alimentar direitinho, vai comer o alimento, vitamina, para
para você ter saúde física, beleza física, vai fazer academia para ficar com um corpo bonito de atleta. Ele está dizendo assim, que assim você vai tratar o seu corpo, só que ele está dizendo que é para você tratar a sua esposa desse jeito, com todo carinho, com todo amor, fazer com que ela fique bonita, né? Levando ela no salão para ela se arrumar, ficar bonita, comprando roupas bonitas para ela, falando palavras carinhosas de amor para ela, para que ela se sinta bem, né? Ele está dizendo, amai as vossas esposas, mas ele está dizendo como é esse amor, como tem que ser esse amor. Então, eu aprendi isso aqui na palavra e estou vos passando, vós marido, que é que o amor praticado é da mesma forma que Jesus Cristo amou a igreja. Ele se dispôs, tem que ter renúncia, né? E o que eu vejo é que nós temos que amar nossas esposas na prática mesmo, né? Da forma como nós amamos a nós mesmos, com todo carinho e dedicação, né? E nós fazendo isso, amando ela, como Cristo amou a igreja, que assim mesmo se entregou para ela, para fazer dela uma igreja linda. Se nós fizer isso, tudo pensando em transformar nossa esposa numa linda princesa, ela vai se sentir bem, feliz, alegre, vai ficar toda animada. E aí vai ficar fácil para ela ser submissa. Porque o que é submissa? É viver, você vê bem que a igreja vive debaixo, né, das ordens do Senhor Jesus Cristo. Mas por que a igreja vive debaixo das ordens, obedecendo os mandamentos, os estatutos do Senhor Jesus Cristo? Por que a igreja ama o Senhor Jesus Cristo? Por que ela se submete à vontade dele? Por que ela nega a si mesma, toma a sua cruz todos os dias e segue Jesus? Porque ela lê na palavra, ela sabe que o Senhor Jesus Cristo não só disse de boca para fora que amava ela, mas o Senhor Jesus Cristo demonstrou na prática esse amor. E a igreja sabe que o Senhor Jesus Cristo, esse amor não foi lá no passado, não. Certo? Ele continua amando, ele continua cuidando, ele continua se preocupando, ao ponto dele, ao se assenta ao céu, antes disso, ele fez um compromisso, uma aliança com a igreja, dizendo que ele ia mandar um outro Consolador para que estivesse com a igreja todos os dias de sua vida, até o dia do arrebatamento. E esse mesmo Consolador ia arrebatar essa igreja. E ele disse, mas eu vou continuar com vocês. Eu não vou deixar só o Consolador, eu vou estar com vocês, o Pai vai estar com vocês. Então você vê que Jesus Cristo continua cuidando da sua igreja, até o dia de arrebatar. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando nos arrebatar, quando o amigo dele, o Espírito Santo nos arrebatar, ele vai levar para o seu tribunal e vai acabar essa ornamentação. Quando ele sair do tribunal com a sua igreja, ela estará linda, ataviada, ornamentada, cheia de galardão, de recompensa. Aí ele vai levar ela para apresentar para o Pai. E vai ser o casamento de Jesus Cristo com a igreja. Então, é esse mesmo procedimento que o apóstolo Paulo está dizendo para os maridos, para os esposos, agir para com as esposas. Você já tinha parado para pensar nisso? É esse mesmo procedimento que ele está dizendo. É para amar como Jesus Cristo amou a igreja. É agir da mesma forma. É continuar cuidando, né? Amando. É esse mesmo procedimento. Aí, se nós agir assim, as nossas esposas com certeza vão ter o mesmo reconhecimento, a submissão, o mesmo respeito que elas têm por Jesus Cristo. Por quê? Porque o que é submissão? E a esposa é respeitar e honrar a autoridade que o marido tem. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o marido é o cabeça da mulher, assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele tem aquela autoridade. O esposo é o chefe da casa. Minha irmã que está me ouvindo, o esposo é o chefe da casa.
Então, ele tem a responsabilidade de ser o provedor do lar, de providenciar o alimento, o sustento da casa. Ele é o profeta da casa, é o marido que vai reunir a família, está lá a esposa, os filhos, e ele vai abrir a Bíblia e ele vai entregar a palavra de Deus, a palavra de conselho, a palavra de orientação, a palavra de estímulo, a palavra de edificação, de exortação. O marido, como profeta, é responsável por isso. Ele vai falar, ele vai orientar. E a esposa, ela não pode vir dizer que ele está errado, mas só que essa orientação, para que ela não venha discordar, para que ela seja submissa a essa orientação, essa orientação do esposo tem que ser baseado na Bíblia Sagrada, né? Tem que ter base bíblica para isso, né? Ela tem que ser uma exortação, mas com amor no Senhor, para que realmente aquilo venha consertar. Ele tem que orientar os filhos. Você vê que ele está dizendo assim, a palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, para os pais, para o chefe de família, que é o cabeça do lar, para ele não vir provocar ira nos vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, mas que ele venha orientar e ensinar os seus filhos na demonstração do Senhor com base na Bíblia Sagrada. Que ele venha ensinar a palavra, que ele venha orientar com base na Bíblia, não com crueldade, que ele não venha ser um espancador, mas que ele venha ensinar e orientar com amor, até mesmo se precisar da vara, porque a vara, um pouco dela, o apóstolo Paulo está dizendo que não vai matar a criança, mas vai livrar do mal. Tem que ser tudo com moderação, com amor, para que o filho entenda que aquela disciplina é para o bem dele. Então, o marido também é o sacerdote do lar, é aquele que deve reunir a família para um culto doméstico, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para buscar a presença do Senhor. É o marido, é nós, irmãos, nós maridos, chefe da casa, que temos que exercer esse papel. A responsabilidade de ler a palavra do Senhor, de orientar nossa família, de orientar nossa esposa, nossos filhos, e orar com eles e por eles, né? Então, essa liderança aí, ela tem que ser respeitada, né, pela esposa, né? Então, você vê bem que nós temos que fazer o nosso papel, primeiramente, de amar nossas esposas, né? Orientar e ensinar nossos filhos, exercer nosso papel de profeta na casa, de falar palavras, né, que venham da parte de Deus para que o nosso lar seja abençoado, de orar com a nossa família, né? Nós temos que ter essa liderança aí na nossa casa, e essa liderança não pode ser desrespeitada, discordada, né, pelas nossas esposas, mas para que elas venham, né, concordar conosco, dizer ali tudo certinho, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós tratarmos nossas esposas com amargura, com palavras que venham ofender, que venham machucar, porque sempre nós ouvimos dizer que dói mais uma palavra falada do que se nós tocasse na mão, com a mão e machucasse o corpo físico. Porque se a pessoa tocar em você, machucar o seu corpo, provoca ali uma roxura, uma coisa, e com o tempo pode até sumir, né? Mas a palavra que sai da nossa boca, ela entra pelo ouvido e desce no coração, e aquela palavra a esposa não esquece mais, aquela palavra não se esquece mais. E um dia desse eu estava ouvindo falar que a palavra que sai da boca não tem como voltar mais para a boca, ela saiu, pronto, ela já foi, e ali a pessoa pode até perdoar e não lembrar mais com tristeza e amargura, mas esquecer daquilo nunca vai se esquecer. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque nós maridos fica só cobrando a submissão da nossa esposa, que ela tem que ser submissa, e entende-se até de maneira errada, né? Entende-se que essa submissão, ela deve ser como se ela tivesse que viver assim como capacho debaixo dos nossos pés, e nós falar e ordenar como se nós fosse um coronel lá da antiguidade, das fazendas ali, que dá as ordens, e todo mundo tem que dizer sim senhor, não senhor. Você vê bem
que nós podemos ver que o Abraão tratava com certeza muito bem a Sara, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que a Bíblia diz que a Sara chamava ele até de meu Senhor, para ele. Você vê o tanto do respeito, do reconhecimento que ela tinha para com ele. Então, não é diferente nos dias de hoje. Com certeza, se nós, maridos, tratarmos nossas esposas com amor, com carinho, com respeito, com fidelidade, com dedicação, não vindo a machucá-la com palavras, e que Deus nos livre muito menos tocar no corpo delas assim para espancá-la, que nós venha tratar elas bem, né? Porque se nós amando nosso próprio corpo, cuida bem de nós, nós temos que cuidar bem de nossas esposas. O Espírito Santo me falando sobre essas coisas. Se nós tratar ela bem, fazer tudo que nós fizer, e estiver voltado para elas, para nossas esposas, para vê-las felizes, bem vestida, bonita, ornamentada, né? Para que nós mesmos possamos admirar nossas esposas, o que acontece? Elas vão se sentir tão lindas, bonitas, amadas. Elas vão se sentir amadas, vão se sentir felizes, e vai ficar muito fácil para elas, então, se submeter à nossa autoridade como profeta do lar, né? Como sacerdote da casa, né? Vai ficar muito fácil para elas, e elas vão fazer o seguinte, vai ser assim aquilo e normal. Tudo que nós arruma, nós tudo trabalha em prol dela, para que ela esteja bonita, linda, amada, feliz. E do outro lado, elas vão fazer a mesma coisa para conosco, fazer tudo para que nós esteja sempre aquele homem bonito, né, bem vestido, bem cuidado, elogiado. Elas vão dedicar o amor para conosco. Agora, se elas perceberem que nós estamos dedicando todo o nosso amor, todo o nosso tempo e carinho, todo o nosso dinheiro que nós arruma, está sendo dedicado para nós mesmos, aí vai ficar aquele negócio, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Aí elas veem que nós não estamos cuidando delas, então elas vão se autocuidar. É por isso que hoje você vê que as mulheres têm que trabalhar para ganhar o seu próprio dinheiro, porque quando elas pedem alguma coisa para os seus esposos, sempre eles dizem que não tem. E quando eles têm, eles perguntam para que elas querem o dinheiro, o que elas vão fazer com aquilo. Porque eles acham que o que eles já deram, o alimento, o pão de cada dia, ali é o suficiente, né? Eles querem que elas andem bonita, nós esposos queremos que nossas esposas andem bonita, bem bonita, nós ficamos admirando a mulher do vizinho, a mulher do irmão, do amigo, porque eles cuidam bem das suas esposas, né? E então nós queremos que as nossas esposas andem bonita, mas nós não queremos investir nela. E nós andamos bonito porque nós investimos em nós mesmos. Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que cuidar das nossas esposas. E elas vão cuidar de nós. Aí um cuidando do outro. Aí vai ficar tudo bem, vai ficar uma maravilha. Nós vamos ainda dar exemplo para os nossos filhos. Então, se nossos filhos veem que nós cuidamos bem das nossas esposas, e eles veem que as nossas esposas são submissas a nós, que elas não discordam da nossa autoridade, porque é tudo no Senhor, aí eles vão ter como exemplo, né? Aí as filhas vão ter como exemplo a mãe, e os filhos vão ter como exemplo o pai, e vai ser uma benção. Aí eles vão ter vontade de casar e construir um lar baseado no modelo que eles viram dentro da sua própria casa, praticado pela sua mãe e pelo seu pai. Aí será uma maravilha, porque hoje o que se vê é os jovens, as moças, os rapazes dizendo que não querem casar, que não vão casar. Eu acho que eles estão tendo como exemplo o mau exemplo que eles estão vendo, né, dentro da sua própria casa. Então nós temos que pensar muito bem nisso aí, nessa situação, né? Dessa submissão. Então você aprendeu que essa submissão aí é no Senhor, né? E nós temos que ver que, como eu disse, é por isso que fica fácil. A igreja tem muitos que não se submetem à vontade de Deus, mas a maioria se submete à vontade de Deus. Então,
tem muitas esposas que, mesmo ouvindo essa palavra, pode ser que elas continuem não sendo submissas ao seu marido, e tem muitos maridos que pode ser que continuem não amando as suas esposas, porque eles discordam disso daí. Mas tudo isso aqui é baseado na palavra de Deus. Você veja bem, submeter-se a outra pessoa é muitas vezes em um conceito mal interpretado. Está dizendo aqui na introdução, na interpretação dessa palavra. Não significa tornar-se um capacho, não é isso como eu já disse. Cristo, perante esse nome, ele se dobrará todo o joelho, né, perante esse nome de Jesus. Você vê que a igreja se curva diante do Senhor Jesus Cristo porque reconhece o amor que ele dedicou para com ela. É isso aí que tem que fazer. A esposa precisa ver na prática e reconhecer o amor que o esposo tem para com ela. Aí vai ficar bem fácil, como eu já disse. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos amar nossas esposas. Porque às vezes nós ficamos cobrando uma coisa que é para nós fazer. Às vezes nós ficamos cobrando o amor das nossas esposas, quando na verdade é para nós amar as nossas esposas. Não é para nós cobrar o amor dela. E nem cobrar a submissão também dela. É para nós amar ela. E elas também não é para cobrar o nosso amor, é para elas serem submissas a nós, ou seja, respeitar a nossa autoridade como chefe de casa, como pai de família. Mas para isso nós temos que ter autoridade, né? Para isso nós temos que realmente cumprir, fazer o nosso papel. Aí com certeza nós vamos fazer o papel delas. Porque eu já morei com muita gente e eu já vi marido que trata bem suas esposas com amor, com carinho, e já vi a forma como as esposas os tratam com carinho e recompensa. A vida a dois é assim, é como um toma lá da cá. Você trata bem a pessoa, em contrapartida a pessoa vai lhe tratar bem também. E se a esposa estiver tratando mal o esposo, ele tem que tratar bem a esposa, porque a Bíblia diz que quando a gente trata bem alguém que nos trata mal, nós estamos amontoando brasa viva na cabeça dele, e se ele ainda tiver consciência, um dia ele vai reconhecer que ele está sendo injusto, porque está sendo tratado bem e está tratando mal a pessoa. E ele vai passar a tratar bem. Mas nós não podemos ficar cobrando, nós como esposos, não podemos ficar cobrando a submissão das nossas esposas. O nosso papel é amá-las, mas com amor praticado, na prática, como eu vos orientei nesse dia. E as esposas não têm que ficar cobrando amor dos esposos, mas sim ser submissa a eles, respeitando, honrando como o cabeça da família. E aí vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe, que Deus entre na sua casa, no seu casamento, transforme a água em vinho, que Deus coloque amor no nosso coração, nós esposos, para com as nossas esposas, e que venhamos praticar a palavra de Deus, praticar o amor na vida de nossas esposas, e que você, esposa, seja submissa ao seu esposo, honre ele como cabeça da casa, e com certeza vai dar tudo certo, e que você, pai, possa criar o seu filho na demonstração do Senhor, né? Ensinando a palavra de Deus para ele, orando com ele, exercendo seu papel de sacerdote, de profeta, e que você, filho, venha honrar o seu pai e a sua mãe no Senhor, para que te vá bem e tu viva muitos anos sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. E com relação aos servos e servas, que também o texto falou, que nós que somos funcionários, que trabalhamos, sejamos também obedientes aos nossos patrões, como ao Senhor. Que nós possamos trabalhar para os nossos patrões, como se nós estivéssemos trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, com o mesmo amor e dedicação, honrando nossos patrões, não só na presença, mas também na ausência. E você que é patrão, você que está me ouvindo que é patrão, que você venha tratar bem o seu servidor, o seu funcionário, o seu empregado, porque o Senhor Jesus Cristo está vendo a forma como você está tratando. Não trate ele com inlealdade, não.
Pague direitinho o salário combinado. Lembre que Jesus Cristo deu aquele exemplo da pessoa que saiu a acolher os funcionários e ele pagou direitinho conforme ele acertou, combinou com eles. Pois é, faça assim. Pague direitinho. Não trate com crueldade, com maldade, do jeito que os senhores tratavam os escravos, não. Trate realmente como seu colaborador. Trate eles com amor, com cuidado, como se fossem seus filhos. Aí Deus vai abençoar. A sua empresa vai crescer, vai prosperar. E você, irmão, trabalhe com fidelidade, né, com lealdade, com sinceridade, com pontualidade. E Deus vai abençoar a sua vida. O seu salário com certeza vai ser aumentado, porque Deus vai tocar do coração do seu patrão para aumentar o seu salário. Você vai ser promovido. O objetivo dessa mensagem é abençoar os casamentos, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os patrões e os empregados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.